A gente vai começar pelo básico e fundamental: respeito. Se a gente falar de acolhimento, a gente precisa falar de respeito, de compreender a singularidade dos sujeitos, de compreender o modo de vida de cada um, as escolhas. Got bitch. Work. Em clima de Natal, o Fervo das Cores de hoje será sobre um assunto muito importante: acolhimento do público LGBTQIAPN+, nesse período do ano. Eu sou Elson Barbosa, repórter de Bahia, e no nosso bate-papo de hoje nós vamos conversar com o psicólogo Rodrigo Márcio. Quando a gente fala do Natal, a gente está falando de uma festa que vem de uma tradição cristã. Então a gente está falando de um lugar de uma normatividade. E aí, quando você pede para eu falar de como é o impacto para a população LGBT, comecei a rememorar a infância, quando os presentes, o que os pais oferecem às crianças enquanto presente, por exemplo, é baseado dentro de uma normatividade. O menino não pode escolher um outro brinquedo que não fuja à normatividade do que se espera do menino, assim bem como a menina não pode escolher dessa normatividade. Então a gente já entende que desde a infância há um engessamento dentro dessa festa que tem esse cunho religioso, cristão, normativo, heterossexista, né? Então a gente está falando de um lugar, de um acesso para uma determinada população. Quando a gente começa a falar não só do brinquedo e começa a pensar ali na adolescência, na vida adulta, se a pessoa, se esse jovem, essa jovem, for uma pessoa afeminada, que vai fora das normas, né, que for um corpo dissidente, possivelmente ela vai ser excluída da família. A família vai fazer perguntas que coloquem em situação de constrangimento, vai fazer comentários querendo colocar dentro da norma. Então você perceba que desde cedo, esse corpo LGBT, dentro dessa festa, não é um corpo acolhido, não é um corpo que se faz presente, não é um corpo que se faz ser aceito. Porque se o menino apresentar um comportamento afeminado, vão colocar ele no lugar da chacota, assim como a menina. Mas aí a gente está pensando dentro de uma questão cis, porque se a gente for pensar nos adolescentes trans, nas adolescentes trans, nos sujeitos não binários na sua vida adolescência, são corpos dissidentes que não se encaixam dentro dessa festa e que vão ser, sim, violentados, vão passar por preconceito, vão passar por discriminação, até chegar à vida adulta. E aí, observe, quando a gente entende esse dado, essa informação que você coloca, a gente percebe que esse sujeito que foi excluído, que colocou o Natal como um lugar de um reforço negativo, de um lugar de punição, esse dado de que os indivíduos, há uma crescente, me perdoe, há uma crescente população que entra em um processo de depressão ou que comete tentativa ou suicídio, não é por acaso. Existem marcas aí que não é da agora da vida adulta. Ela vem desde a infância. E aí a gente está falando de um público que passa por discriminação, preconceito desde a tenridade, desde a infância. Há uma constituição social que Natal é com a família e Ano Novo é com os amigos. Mas como pensar Natal com a família sem esse lugar hostil? Como pensar em Natal com a família se a família violenta esse sujeito, inclusive o ano todo, com apelidos, com comentários, com ações, com atitudes? Então, até onde vai ser saudável estar com essa família? Observe que quando criança, adolescente, muitas vezes são impostos pelos responsáveis a participar. Mas, quando essa pessoa amadurece, está na vida adulta, a primeira coisa que ela faz é não decidir. E é interessante, né, Elson, a gente falar também, e muitas vezes esses jovens começam a não querer participar, começam a se trancar no quarto. É aquele jovem que entra, dá boa noite, sai, que entra, que conversa com uma pessoa específica e sai, que de fato não quer ter contato, por conta da violência que já sofreu. Isso a gente está fazendo recorte dentro de uma população LGBT cis. Porque se a gente pensa na população trans, travestis, a gente está falando de uma população que é expulsa de casa desde muito cedo. Então essa concepção de família também se constrói do outro lugar. Como pensar em família, como pensar em Natal, se essa família foi a primeira a expulsarem de casa, foi a primeira a violentar, foi a primeira a bater, tá? Porque a gente está falando de Natal dentro de uma perspectiva de uma população cis, mas se a gente pensar em uma população trans, como pensar Natal? A gente vai começar pelo básico e fundamental: respeito.
Se a gente falar de acolhimento, a gente precisa falar de respeito, de compreender a singularidade dos sujeitos, de compreender o modo de vida de cada um, as escolhas, abraçar, beijar, respeitar, dar afeto, dar carinho. Se a gente fala em dica e por onde começa, a gente começa por esse lugar. O que mais as pessoas querem é ser respeitadas pela sua integralidade, não por suas partes, mas sim pelo sujeito completo que cada um é, por sujeito integral que cada um é. Então, se é para falar para essas famílias que elas acolham, que elas abracem cada pessoa LGBTQ e a mais da sua família. Isso importa, isso que é importante. É o afeto, é o cuidado. E que esse afeto e cuidado não se faça na noite de Natal apenas, mas que se faça aos 365 dias do ano. O afeto, o carinho, o cuidado não tem que ser só na noite de Natal. Ah, eu vou te respeitar apenas por essa noite. Não. Você precisa respeitar o sujeito pela vida dele, pelo ano todo, pela vida toda. E não apenas em um dia. Olha que violento. Ser violento a pessoa 364 dias. E um único dia do ano você quer dizer que ama? Que amor é esse? Que lugar de pensar amor, de lugar de pensar afeto é esse? Porque afeto, amor, é construção. E essa construção não é de um dia. Essa construção é do cotidiano, essa construção é do diário. Né? Não vai se construir o afeto simplesmente porque é, né? E aí a gente volta ao que a gente estava falando anteriormente, Elson. E por isso que para muitos não faz sentido. Eu sugiro, eu indico que esses jovens adultos, né, porque a gente está falando só de adolescência, mas está falando também de jovens adultos que estão saindo da adolescência, que estão no início da vida adulta, que eles possam contar com alguém que possa escutá-lo, que possa acolhê-lo. Se você não tiver um amigo, não tiver um familiar, não tiver alguém querido que possa te acolher, que possa te escutar, que se faça necessária a ajuda de um profissional. Porque é importante essa pessoa, esse jovem, esse sujeito, saber que ele não está sozinho e que não é culpa dele. Aliás, não existe culpa. Que ele não se sinta responsável, que ele não carregue nenhum tipo de culpa e que ele possa vivenciar as suas identidades de maneira muito mais saudável e leve. É importante, tá? É importante porque a gente pouco fala sobre os suicídios, as tentativas de suicídio da comunidade LGBT, da saúde mental das pessoas LGBT. E é importante a gente frisar sobre isso nesse momento, né? Importante que as pessoas não se coloquem em um lugar de fechatório, em um lugar de discriminação, de preconceito. Observe o ambiente, se tiver pesado, se retira, vai fazer outra coisa, vai ficar com pessoas que lhe respeitem por completo e que não vai nem colocar nenhum tipo de exposição. Mas é importante também, como você aponta, é, que você, tio, tia, avô, avó, mãe, pai, perceba e observe seu próprio comportamento. Veja se você não está violentando seu sobrinho, sua sobrinha, seu filho, sua filha, seu avô, sua avó. Que seu comentário, na verdade, não é um comentário para constranger, para humilhar, para depreciar o outro, para colocar em uma situação de constrangimento. Já pensou o quanto isso dói? Já pensou o quanto isso machuca? É importante que você reveja o que você fala, o que você diz, né? Que já que a gente fala dentro de uma fala heteropatriarcal cristã, que no lugar Natal é um lugar de acolhimento, como é que você está acolhendo esse sujeito, essa pessoa, nesse lugar da violência? Isso é acolhimento? Esse é meu questionamento. Got bitch. Work.